Pessoal, só fazendo um complemento aqui do enunciado do trabalho, eu peço desculpas aqui, tá? Porque eu teve uma coisa, um detalhe aqui que eu não percebi, nem na hora de escrever o enunciado, e até acho que também na escrita do enunciado eu não vou nem mudar isso, porque eu acho que fica um pouco complicado de escrever essas coisas, e aí eu acho que, enfim, não vai ficar legal eu misturar isso aqui no enunciado, tá? Mas enfim, é um detalhe que eu não tinha percebido e que é um detalhe importante que eu vou explicar para vocês. Que é o seguinte, ó, na hora de gerar os digrafos, eu preciso desse n aqui, certo? Que é o número de vértices do digrafo que eu quero gerar, certo? Que eu já expliquei para vocês, né, como que eu faço isso. Só que aí, como eu também tinha falado no vídeo anterior, se eu falar para vocês que eu vou gerar um digrafo de 10.000 vértices, aí com densidade 0,1, depois com densidade 0,2, esses digrafos eles vão ter tamanhos diferentes. O digrafo que tem densidade 0,2, ele vai ter o dobro de arcos do digrafo que tem densidade 0,1. E isso vai te levar muitas vezes a ter uma conclusão errada. Que você vai falar assim, quando eu rodo o algoritmo nesse de grafo aqui que tem densidade 0,2, demora mais do que nesse aqui com densidade 0,1. Só que isso é claro que vai acontecer porque o de grafo é maior, né? Você tem o dobro de arcos, né? Então você está trabalhando com uma entrada de um tamanho diferente. Então se o algoritmo gastar mais para aquela entrada maior, não significa que a densidade é que foi o fator aí que fez o algoritmo ficar mais lento, mas sim o tamanho da entrada, certo? Então, para você saber se as densidades elas têm algum papel, né, relevante no desempenho do algoritmo, você tem que manter o tamanho da entrada igual, com as densidades diferentes. Você fala, eu quero gerar de grafos de densidade 0,1, 0,2, 0,3, mas que o tamanho da entrada é igual, certo? Então, para fazer isso, você não pode fixar o n. Você tem que fixar o tamanho da entrada que você quer, tá? Então, imagina que eu vou fixar um tamanho de entrada igual a 10.000, 11.000, até 20.000, o tamanho que você quiser, né? Mas, uma vez fixado o tamanho da entrada que eu quero, aí eu vou variar as densidades. E o que é o tamanho da entrada, né? O que é o tamanho de um digrafo? É o número de vértices mais o número de arcos, tá bom? Então, eu peguei aqui até o, o OpenOffice aqui para me ajudar a fazer essa conta. Então, que é o seguinte, ó, o S aqui para mim é o tamanho da entrada, tá? Vou colocar vou colocar entre parênteses aqui, ó, tamanho entrada, tá? Então, eu quero o tamanho da entrada igual a 1.000, por exemplo, né? Aí eu quero gerar um digrafo que tenha densidade 0,1, né? Quantos vértices tem que ter esse digrafo para que eu faça aquele sorteio lá do jeito que eu falei e a quantidade esperada, né, de arcos seja 1.000? Qual é a conta que eu preciso fazer, né? É a seguinte, ó, vamos olhar aqui, ó. O tamanho da entrada então é S, né, que é 1.000. Qual que é o tamanho da entrada para mim? É V mais A, certo? Número de vértices mais número de arcos. Qual vai ser o número de arcos do digrafo? Usando o processo que eu falei lá dos sorteios, né? Ele vai pegar o número de vértices vezes o número de vértices menos um, que seriam todos os pares possíveis, e multiplica por P, tá bom? Que é a densidade aí, tá bom? Então, o número de arcos esperado, né? A quantidade esperada de arcos que eu vou gerar vai ser essa aqui, tá? São todos os arcos possíveis, então para cada vértice seria adjacente a todos os outros, né? Então todos os arcos possíveis, V vezes V menos 1, só que eu não vou colocar todos os arcos, eu vou colocar mais ou menos P, né? Vezes pegar esse valor e multiplicar por P, tá bom? Então se a densidade for 0,1, eu vou pegar mais ou menos 10% desses arcos, certo? Então esse é o tamanho da entrada que eu quero, né? E aqui no caso, quando é DAG, aí o DAG, aí você tem a metade desse número de arcos, né? Porque no DAG
se você tiver o arco indo, você não vai poder ter o arco voltando, né? Porque lembra do DAG que a gente falou, né? Então, se você tiver um DAG completo, você vai ter o vértice de rótulo zero, por exemplo, adjacente a todos os outros. Aí o vértice de rótulo um ele não pode ser adjacente ao de rótulo zero. Ele não vai ter um arco, né, indo do um para o zero, porque ele estaria violando lá o negócio da ordenação topológica. Então, do um ele está indo para os vértices da frente, né? Para o 2, para o 3, para o 4 e assim por diante. Então você perde aí metade dos arcos, tá? Então, aqui ó, vai ficar, aí faltou multiplicar por P, né? Certo? Então aqui essa é a fórmula do DAG, essa é a fórmula dos digrafos arbitrários. Aí se você fizer as contas aqui, você vai chegar nessa fórmula aqui, né? Usando a fórmula de Bhaskara lá tal, você vai chegar à conclusão que o número de vértices que, né, se você tiver, por exemplo, aqui tu deu um número quebrado, aí vocês vão arredondar isso aqui, tá? Você pode arredondar, você faz arredondamento padrão lá, você fala, ó, deu 0,6, então vou arredondar para 96, né? Mas eu vou olhar com o número quebrado só para a conta fechar certinho. Então, se eu tivesse um digrafo com esse número de vértices aqui, ó, 95,6, né, vértices, e eu fizesse um modelo lá de olhar todos os possíveis arcos e fazer o sorteio, se eu incluo ou não incluo esse arco, com probabilidade P, qual seria o tamanho esperado da entrada? Né? O tamanho esperado da entrada é o que? É o V mais o A, certo? Então, o número de vértices mais o número de arcos que eu vou gerar naquele procedimento que eu expliquei. Então, o número esperado tem que dar o 1000, que era o que eu queria, certo? Então, qual é a fórmula, né? Ó, eu tenho que pegar P, né, que aqui no caso é 0,1, menos 1, mais raiz quadrada de 1 menos P ao quadrado, mais 4 vezes P vezes S, né, fechou aqui a raiz, e aí tudo isso aqui dividido por 2 vezes P, tá bom? Então aí aqui a fórmula, né, eu estou colocando aqui os valores aqui das células, né? Então, e aí, assim, se você. Para ter a fórmula do DAG, aonde aparece P aqui, vai aparecer P sobre 2, tá? Então, todos os lugares que aparece o P aqui, vai aparecer P sobre 2, tá? Essa vai ser a fórmula do DAG. Então, aplicando essa fórmula, então você fala, eu quero gerar um digrafo com tamanho 1000. Então, o que você faz? Você aplica essa fórmula para descobrir quantos vértices vai ter o seu digrafo. Aí você fala, eu vou então gerar, vou pegar aquele procedimento lá, ó, desse aqui, e vou passar esse valor aqui como N, né? Falou, eu queria gerar com 1000, tamanho 1000 e densidade 0,1. Então você vai passar aqui, ó, 1000 não, desculpa, você vai jogar na fórmula, aí a fórmula te deu aqui, você vai arredondar para 96, vai? Então você vai passar aqui, 96, 0,1 e o K que você escolheu lá, que é o custo máximo lá de um arco, tá bom? Então, para você saber o N e o P, você vai usar essa fórmula. O P você já sabe, né? Então você fala, eu quero gerar um digrafo de tamanho 1000 e densidade 0,7. Você jogou aqui na fórmula, ele falou, ó, 38, vou arredondar para 38. Né? Então eu vou jogar aqui, ó, 38,07. Aí ele vai gerar esse digrafo desse jeito aqui e o número esperado do tamanho da entrada, que é V mais A, vai dar 1000. Deu para sacar, pessoal? É meio um pouquinho chatinho, mas acho que é simples de entender isso, né? Tá bom, pessoal? Então, desculpa aí a confusão de eu não ter explicado isso logo de cara lá, mas acho que dá para entender aí, né?